Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar com vocês rapidinho sobre ferramentas de gestão aplicadas à manutenção. Pessoal, então a ideia é o quê? A gente fazer um bate-papo rápido sobre o tema em si, e o tema que vocês escolheram, um tema muito bom, inclusive, sempre que eu abro essa caixinha de perguntas aí no Instagram, sempre tem muitas perguntas parecidas. Eu tento responder as perguntas que são repetidas para tentar ajudar o maior número de pessoas, e essa pergunta que foi feita por último, sobre ferramentas de gestão, ela aparece com bastante frequência, e esse foi um dos motivos da gente escolher o tema da live. Para a gente poder falar sobre ferramentas de gestão aplicada à manutenção, a primeira coisa que a gente tem que definir é: o que é gestão? Gestão, pessoal, o professor Vicente Falcone, ele define gestão como o ato de gerenciar. O que é o ato de gerenciar? O ato de gerenciar nada mais é do que atingir metas. Então, para eu gerenciar algo, para eu falar que eu estou gerenciando algo, nada mais é do que atingir as metas daquilo que eu estou gerenciando. Agora, o que é uma meta? Uma meta é um objetivo, todo mundo sabe, mas como que eu defino uma meta? Porque já que gestão é o ato de atingir uma meta, como que eu sei se aquela meta que eu tô buscando, ela tá dimensionada corretamente, e o que de fato eu tenho que buscar quando eu defino uma meta? Imagina o seguinte: buscar uma meta é sair de um ponto A para um ponto B. Entre o ponto A e o ponto B eu tenho um gap. A partir do momento que eu entendo isso, eu sei qual o caminho que eu tenho que percorrer dentro desse gap para sair do ponto A para o ponto B. Então, nada mais é do que entender um percurso lógico, né? Onde eu vou otimizar tempo, dinheiro, otimizar a inteligência da equipe que está comigo, otimizar a experiência das pessoas para sair de um ponto A até chegar a um ponto B. Isso é gestão. Agora vamos falar de gestão aplicada à manutenção. Quando a gente está falando de gestão aplicada à manutenção, não tem diferença alguma para gestão de qualquer outra coisa. Isso que a gente tem que entender. Uma preocupação muito grande que eu tenho é que muitas pessoas são preocupadas ao extremo com ferramentas de gestão. Por isso que eu escolhi esse tema. Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe ferramenta de gestão. Como assim não existe ferramenta de gestão? Se gestão é o ato de atingir metas, ferramentas não atingem metas. Quem que atinge as metas? As pessoas. Então, as pessoas, elas de fato traçam um caminho lógico para poder atingir suas metas. Nenhuma ferramenta vai me dar um objetivo, nenhuma ferramenta vai me trazer uma meta para qual eu estou buscando. Tudo o que a gente faz hoje, todas as ferramentas que a gente aplica, se a gente não tiver pessoas qualificadas numa base para aplicar essas ferramentas, eu não vou conseguir atingir meta. Se eu não consigo atingir meta, de fato eu não consigo fazer gestão. Então o que eu queria deixar muito claro aqui de início é que vamos tirar um pouco o foco das ferramentas e colocar um pouco mais de foco em quem utiliza as ferramentas, que são as pessoas. Um outro ponto: eu vejo muita gente nas perguntas querendo uma fórmula mágica, uma pílula talvez que consiga solucionar todos os problemas, uma ferramenta inovadora que vai trazer uma série de resultados que a gente pode chamar até de milagrosos. Isso aí também não existe. Então, hoje eu vou falar de uma ferramenta que ela foi introduzida ao mercado em meados de 1950, 1960 mais ou menos, e essa ferramenta ela é conhecida mundialmente e dá resultado no mundo inteiro até hoje. É a ferramenta de gerenciamento mais conhecida no nosso mercado, essa ferramenta que eu vou falar hoje. Quem sabe de qual ferramenta eu estou falando? Se alguém já tiver desconfiado do que eu vou falar hoje, fala aí nos comentários para a gente poder começar. É uma ferramenta antiga, tá? Eu não vou nem usar a palavra antiga, mas é uma ferramenta clássica que qualquer instituição que se preze, qualquer empresa que se preze no mercado, com certeza usa ou já usou essa ferramenta alguma vez na vida. E todos vocês, tenho certeza que um dia vão se deparar com o uso dessa ferramenta. PDCA. Com certeza vocês já viram falar do PDCA. PDCA é uma das ferramentas, eu tô falando que é uma das porque existem várias outras, mas é a ferramenta mais eficiente
para gerenciamento de qualquer coisa que você possa imaginar. Eu não vou lembrar o ano exato, mas foi entre 1950 e 1960 que William Edwards Deming, um americano, foi para o Japão, depois no período do pós-guerra, ajudar a reconstruir o Japão, e lá ele apresentou essa ferramenta chamada PDCA, que é dividida em 4 etapas, né? Que é a etapa de Plan, Do, Control, Act, que nos dá um sistema de gerenciamento que é capaz de nos direcionar para atingimento de uma meta onde eu consigo melhorar o meu processo ponto a ponto. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: não adianta eu ficar buscando ferramentas aleatórias sem saber onde eu quero chegar. Se gestão é atingir uma meta, a primeira coisa que eu tenho que definir então é a meta. Onde você quer chegar? Dentro da sua empresa, falando especificamente do setor de manutenção, quais são as metas que você tem para atingir hoje? A gente pode definir essas metas de várias formas. Qual que é a sua meta? Aumentar a disponibilidade, aumentar a confiabilidade, reduzir custo, reduzir backlog. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, definir uma meta. Então, para eu definir uma meta, existe um processo, né? Eu não vou nem chamar de processo, existe um método para eu poder definir essa meta. Muitas pessoas já conhecem que é o tal do método SMART. Toda meta ela tem que ser, primeiro, específica, mensurável, atingível, relevante e com base no tempo. Primeira coisa que eu tenho que parar para entender é: a minha meta hoje, ela cumpre esses 5 pilares? Ela cumpre esses 5 requisitos de ser uma meta SMART? Uma meta específica, mensurável, atingível, relevante, com base no tempo? Para eu entender de fato se a minha meta está bem dimensionada ou não, esse é um primeiro ponto. Só que não adianta nada eu colocar uma meta que esteja muito fora dos padrões da empresa, que esteja fora dos objetivos que a empresa traçou como objetivos estratégicos, que não vai adiantar nada, eu vou estar nadando contra a maré. Então eu tenho que entender que gerenciar é o ato de atingir metas, mas essas metas elas têm que ser metas inteligentes, metas que estejam alinhadas com o objetivo estratégico da sua empresa. Primeira pergunta que você tem que fazer: quais são os objetivos estratégicos da sua empresa hoje? Você sabe quanto que a sua empresa tem que vender, por exemplo? O que mantém uma empresa de pé é o quanto de dinheiro ela gera, o quanto de valor ela gera para a sociedade. Então, uma das formas que ela faz isso é vendendo o produto que ela produz. O quanto a sua empresa tem que produzir e vender hoje? Se você é do departamento de manutenção, você tem que conhecer isso, porque é a atividade que mantém a sua empresa de pé. A sua função enquanto manutenção é garantir a disponibilidade e confiabilidade dos ativos que façam com que a empresa continue produzindo. Se a sua empresa continua produzindo, ela é capaz de vender aquilo que ela produz e assim, de fato, atingir as metas estratégicas dela. Percebe que a gente está começando a falar de um tal de desdobramento de metas. A empresa ela tem uma meta principal. Para essa meta principal ser atingida, ela tem que ser desdobrada. Então imagina o seguinte: o CEO da sua empresa, lá, o presidente, ele tem uma meta global, que é, por exemplo, dobrar o market share, dobrar o alcance de mercado da empresa na região Nordeste. Ele tem essa meta. Ele desdobra isso para o diretor industrial, por exemplo. Para a gente poder vender mais na região Nordeste, a gente tem que produzir mais. Ele também desdobra isso para o diretor comercial. Fala, para a gente poder vender mais na região Nordeste, o diretor industrial vai produzir mais, porém você tem que intensificar as vendas naquela região. Para isso, o cara de logística, o diretor de logística também vai ter suas metas desdobradas. Fala, beleza, fulano vai produzir, ciclano vai vender, porém você tem que entregar. Até que vai chegar na hora que o cara da manutenção vai ser acionado. Fala, peraí, pro cara poder produzir lá, o diretor industrial poder produzir, ele precisa que você mantenha as máquinas disponíveis e confiáveis para que ele de fato produza. Tudo isso é consequência de um desdobramento de metas. Então não adianta nada a manutenção ela tá 100% alinhada com as metas do setor de manutenção em si, se essas metas elas não estão previamente alinhadas. E alinhadas com quem? Com o objetivo estratégico da empresa. Então essa é a principal função do setor de manutenção: atingir qualquer meta que seja, desde que ela esteja alinhada com o objetivo estratégico da
empresa. Primeiro exercício para a gente falar hoje sobre gestão de manutenção é descobrir quais são as metas que a sua empresa tem, as metas globais. Se você não sabe hoje quais metas globais a sua empresa tem, você ainda não está preparado para falar sobre gestão da manutenção. Por quê? Imagina uma bússola. O que a bússola faz? A bússola, ela nos mostra o norte. No caso da gestão, o norte é o objetivo estratégico da empresa, tá? Então, para você saber se você está fazendo um bom trabalho ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual que é o objetivo estratégico da sua empresa, qual que é o norte, para onde você tem que direcionar a manutenção. Beleza. Para isso, basta você consultar as pessoas que são responsáveis por esses objetivos estratégicos. Um diretor industrial, um presidente. Às vezes você nem precisa consultar diretamente o cara, mas às vezes esses resultados eles são divulgados, né, através de murais, e-mail, enfim. Você vai dar um jeito de descobrir qual que é o objetivo estratégico da sua empresa nesse primeiro momento. Sabendo disso, vamos imaginar que o objetivo estratégico da sua empresa é vender 100 mil unidades de determinado produto nesse trimestre, tá? Então esse é o principal objetivo estratégico. Para que você tenha que vender 100 mil unidades de um determinado produto, o que você tem que fazer? Produzir esses 100 mil produtos. Qual que é a capacidade de produção que a sua empresa tem para esses produtos? Eu tenho uma capacidade de produção aí de, 40 mil produtos mês. Você tem uma capacidade maior, mas qual que é a disponibilidade que você entrega para a produção? Aí você começa a enxergar por onde você tem que ir. Então, primeira coisa, pega o objetivo estratégico. Depois, o que você, enquanto manutenção, tem que fazer para poder entregar esse objetivo estratégico? Esse é o ponto. Aí a gente vai começar a entrar no PDCA. Vamos imaginar que você, através da análise do objetivo estratégico, conseguiu identificar que a sua meta é manter a disponibilidade da planta em 95%. E 95%, você tem que manter a planta disponível 95% do tempo. O que você vai fazer? Você vai jogar isso dentro de um PDCA. Então, para quem não sabe o que é o PDCA, imagina em um ciclo, onde a primeira etapa do ciclo é a etapa P, que é a etapa de planejar. Na etapa de planejar, você tem que responder 5 perguntas básicas, que é, primeiro, o que você vai fazer? Então, lembra que eu estou falando de atingir o objetivo de manter a disponibilidade em 95%. O que você vai fazer para atingir essa disponibilidade em 95% do tempo? Eu vou implantar um sistema de manutenção preditiva que me mostra qual que é a saúde do meu ativo. 2, eu vou começar a treinar os operadores. 3, eu vou tentar reduzir o meu MTTR que está baixo, que está alto. 4, eu vou aumentar o meu MTBF. Você vai definir tudo o que você vai fazer. Então, pega aí uma folha em branco, traça uma coluna aí e escreve o que. Depois, todas as ações que você vai tomar. A segunda pergunta que você tem que responder dentro do P ainda é o como. Então, beleza. Se para manter a disponibilidade em 95% do tempo eu tenho que reduzir o MTTR, como eu vou fazer isso? Então, para eu reduzir meu MTTR, eu tenho que ter recurso disponível, eu tenho que ter mão de obra, eu tenho que ter peças disponíveis, a minha equipe tem que estar de prontidão. Eu vou definir o procedimento que eu vou cumprir para poder atingir para poder executar aquela primeira ação. Então, definiu o que, definiu como, agora eu vou definir o quem. Quem é o responsável? Então, dentro desse meu PDCA, eu tenho o que, o como e o quem. O responsável não é... Eu vejo um erro muito grande que as pessoas cometem, que é, por exemplo, definir um setor. O responsável é o setor de manutenção do segundo turno. O responsável é o setor de planejamento e controle de manutenção. O responsável é o setor da produção. Não, o responsável é uma pessoa, a pessoa que é a dona do projeto, entendeu? Então eu tenho ali o que, o como, o quem. Depois eu vou colocar ali o porquê. Por que aquilo é importante? Então eu tenho que saber responder bem o porquê, primeiro, para saber se aquilo de fato vai me ajudar a chegar naquela meta lá. Porque lembra, a nossa meta é 95% de disponibilidade. Se a resposta dessa pergunta não contribuir para a meta, o que eu tenho que fazer?
eu risco aquela ação. Então, definir o que, o como, o quem e o porquê, não necessariamente nessa ordem, mas quando eu chegar no porquê e eu ver que a resposta daquela pergunta não me ajuda a chegar naquela meta de 95% de disponibilidade, o que eu vou fazer? Não, essa ação aqui eu não preciso mexer com ela. Essa ação aqui eu vou excluir e de alguma outra forma eu vou chegar nessa meta, mas não é através dessa ação. Depois do porquê vem o com o que. O que é o com o que? Qual recurso você precisa? Eu preciso do recurso tempo, eu preciso do recurso pessoas, eu preciso do recurso mão de obra, eu preciso do recurso dinheiro, eu preciso de peças. O que você precisa de fato para poder atingir isso? Tudo isso você vai definir nessa etapa do o que. Lembra? O que, como, quem, porquê, com o que. Você definiu isso, você fechou o primeiro ciclo ali do que a gente chama da etapa de P, de planejamento, do inglês plan. Agora você vai para a etapa do do. O que é o do? Etapa de executar o que você planejou. Para você poder executar o que você planejou, você vai pegar basicamente esse plano de ação, que o que a gente fez aqui foi basicamente um 5W, né? Um plano de ação, e ir para campo, ir para o campo de batalha. O que muitas pessoas erram no momento de poder girar um PDCA? Primeiro, definir um plano de ação muito longo, com etapas muito extensas, ações que necessitam de várias pessoas, muitos recursos. Então, um conceito que a gente aplica dentro do ponto P para facilitar a etapa D ali, a etapa do, é um conceito chamado de MVP, Minimum Valuable Product, produto mínimo viável. O que é o produto mínimo viável? É um protótipo. Você vai fazer um piloto. Tudo que você definir na etapa P nada mais é do que um produto ainda em estágio inicial, feio, um produto que tem pouco acabamento, mas que entrega o mínimo de resultado possível para a gente testar se isso realmente é o caminho ou não. Muitas pessoas erram tentando acertar o que eu chamo de olho da mosca. Todo mundo quer acertar e fazer algo muito grandioso. Todo mundo quer, de fato, entregar algo que ninguém nunca viu. Isso não existe, tá? Então, um dos exercícios principais que tem dentro do PDCA é o que eu chamo de exercício de humildade. O que é o exercício de humildade? Quando você sentar para fazer o PDCA, o pensamento que você tem que ter é o seguinte: eu não sei de nada, eu nunca vi nada, o meu nível de experiência é mínimo, eu tenho que resolver esse problema aqui. Qual que é a forma mais simples de resolver esse problema? E quando eu falo de forma simples, qual que é a quantidade menor de recursos que eu posso utilizar para resolver esse problema aqui em uma menor quantidade de tempo? Porque todo mundo quer algo muito extraordinário, todo mundo quer a solução mágica, todo mundo quer uma pílula mágica. E quanto mais você tem esse pensamento, mais longe da solução, mais longe de fato de solucionar aquele problema você fica. Então, qual que é a forma mais simples que eu tenho de resolver esse problema? Esse é o MVP. O MVP ele não precisa ser bonito. O MVP ele só tem como pré-requisito, de fato, resolver um problema gastando pouco. É isso que você tem que fazer, tá? Então, esquece sistema, esquece recurso externo. Hoje, com o que você tem em mãos, como você consegue resolver isso? Eu tô aqui numa empresa onde eu tô sozinho, só tem eu aqui como planejador, meia dúzia de mecânico, um chefe aqui, eu não tenho nada, estrutura nenhuma. Ótimo. Dentro da estrutura que você tem, como você vai resolver esse problema que você elencou lá na frente? Quando você sai da etapa P para descer para a etapa D, né, que é o do, você tem que ter isso em mente. Porque eu posso muito bem elencar lá na etapa P. Meu planejamento vai ser o seguinte: eu vou comprar, né, uma máquina nova, eu vou implantar uma sistemática de preditivo online, eu vou comprar um sistema que me fala exatamente quando a máquina vai falhar. Ok, mas será que você consegue executar isso? Então, pensa simples, tá? Um livro que eu recomendo que todo mundo leia é um livro chamado Pense Simples ou Startup Enxuta também. São dois livros diferentes, o Pense Simples e o Startup Enxuta. Ambos falam muito sobre esse conceito de MVP. E dentro da manutenção isso é primordial, isso é crucial que você tenha MVPs. Coisas que em estágio embrionário funcionam. Sabe por quê? Porque o dia a dia de manutenção é uma correria absurda. Então se você se prender, se apegar a ideias grandiosas, ideias volumosas, robustas, que tem que mobilizar equipes, que tem que sempre
tomar uma quantidade enorme de recursos, cara, você não vai conseguir tirar nada do papel. Então, setor de manutenção é um setor ágil, porque as coisas mudam o tempo inteiro. É um setor que quase não tem rotina. É um problema, mas essa é a verdade. É um setor que não tem rotina e você tem sempre que ficar implantando coisas novas pouco a pouco para saber se aquilo dá resultado ou não, para apostar em algo. E você só pode de fato apostar em algo uma vez que você validou se aquilo dá certo ou não. Beleza, saí da etapa P, planejamento, vim para a etapa do, execução. Agora eu vou para a etapa C, que é o que a gente chama de controle. Entender se de fato aquilo que eu planejei e executei deu resultado. É aí que entram os tais dos indicadores. Então, do que eu tô fazendo hoje, quais são os indicadores que eu consigo medir para poder enxergar se aquilo que eu fiz está dando resultado ou não? Antes de fazer aquela atividade, eu já tenho que ter definido os indicadores para saber se dá certo ou não. Muitas pessoas, elas confundem, acham que o ciclo PDCA ele é literal. Eu tenho que fazer etapa a etapa para ver se dá certo ou não. Não, o próprio planejamento é o giro do PDCA. Não sei se eu fui muito claro, mas eu defini lá o ponto P, defini o ponto D, eu vou fazer o ponto C, definir, né, como eu vou controlar, só para depois de fato eu executar. Eu não vou primeiro planejar, executar para depois ver como eu vou controlar. Não, antes de executar, eu já vou estar lá na etapa C definido como eu vou saber se aquilo está dando certo ou se está dando errado. É aí que eu costumo falar da diferença do termômetro para o termostato. Qual que é a diferença do termômetro por termostato? O termômetro, ele só mede. O termostato, ele mede e atua. Imagina o seguinte, eu sei que tal ação tá dando certo pelo MTBF. Se o meu MTBF aumentar é porque tá dando certo. Se ele não aumentar é porque tá dando errado. Muitas pessoas se colocam na posição de um termômetro. Então tá dando errado, meu MTBF tá caindo. O que eu vou fazer? Não sei. Isso tem que estar dentro da etapa C. Se caso eu atingir X indicador, conforme eu coloquei aqui como meta, o que eu faço? Eu vou fazer a ação A, B, C, D, E. E se caso eu não atingir, eu vou fazer a ação A, B, C, D, E. Então, dentro da etapa de controle, o ato de controlar não consiste só em medir. Consiste em medir, pegar esses dados e através desses dados eu definir qual que é a ação que eu vou tomar. Não importa se o dado é um dado positivo, neutro ou negativo. Eu tenho que ter uma ação dentro ainda da etapa C. Uma vez que eu executei essa ação, eu posso partir para outra etapa, que é a etapa de A. Eu gosto de chamar essa etapa de A, ao invés de chamar de ação, para não confundir com a etapa D, eu gosto de chamar de A de ajuste. É ali onde você vai azeitar a máquina, você vai lubrificar esse processo, você vai aparar as arestas para que aquele processo se torne um processo padrão, que até então a gente estava falando de um MVP. Então lembra que eu falei que é um processo feio, uma ação que realmente você não sabe se dá resultado ou não, mas agora, quando você chega na etapa A, você vai fazer o quê? Aparar as arestas. O ato de aparar as arestas nada mais é do que entender o que poderia ter sido melhor, o que deu certo, o que deu errado e corrigir, tá? Então, o que o brasileiro médio faz? Nós, brasileiros, e tô falando nós porque eu me incluo nisso, nós temos culturalmente, né? A nossa cultura nos direciona para, primeiro, ser muito bons para planejar. Nós somos bons planejando. Só que nós somos melhores ainda executando, mas não conforme planejado. A gente planeja muito, planeja de forma até exaustiva. Só que quando a gente vai planejar, a gente peca muito em cumprir o que a gente planejou. A gente executa bem, só que não de acordo com o que foi planejado. Agora, as duas últimas etapas do PDCA, que é a etapa de controle e a etapa de ajustar o que a gente fez, cara, isso aí esquece. É muito difícil, dentro da nossa cultura, a gente conseguir fechar esse PDCA, tá? Então, nós somos bons planejando, nós somos ótimos executando, porém nós somos péssimos no ato de verificar se o que a gente fez deu resultado ou não. E também nós somos péssimos em, primeiro, fechar o ciclo PDCA ajustando aquilo que a gente fez. E por que isso acontece? Nós somos engolidos pela rotina o tempo todo.
as principais perguntas que eu recebo sempre é: mas como é que eu vou implantar um plano de manutenção preventiva se eu tenho alto número de corretiva? Aí eu te faço a pergunta: você tem um alto número de corretiva porque você não consegue fazer preventiva, ou você não consegue fazer preventiva porque você tem um alto número de corretiva? Será qual que é a lógica? Basicamente, você não consegue fazer preventiva porque você tem um alto número de corretiva, mas a causa de você ter um alto número de corretiva é porque você não faz preventiva, por exemplo. Esse é o principal motivo. Mas por que você não consegue fazer preventiva? Porque basicamente você não tem um processo estruturado para sair do ponto A e ir para o ponto B. O seu ponto A é alto número de corretiva. Agora você tem que definir como você vai chegar no ponto B. O que as pessoas querem? Uma pílula mágica. Você tem que primeiro desenhar essa ponte. Meu ponto A é corretiva, meu ponto B é preventiva. Você tem que desenhar a ponte agora. O que as pessoas fazem? Elas querem uma pílula mágica que transporte ela do ponto A ao ponto B. Isso não existe, tá? Desculpa se a pessoa que tá falando isso pra você, mas mágica não existe, principalmente dentro do setor de manutenção. Então o que você tem que fazer? Definir um processo. Qual que é o processo que nós definimos para sair de um ambiente de corretiva e partir para um ambiente de preventiva? E antes de explicar o processo, eu quero explicar para vocês como que ele surgiu. A Ingeteles é uma empresa de consultoria. Então, o nosso business, nosso negócio é chegar dentro do cliente, fazer um diagnóstico, mostrar para ele o que ele tem que fazer com que ele siga o que a gente ensinou, o que a gente recomendou, porque uma coisa é fazer o diagnóstico, falar o que tem que ser feito, agora outra coisa é fazer. A gente tem que acompanhar de perto se ele realmente vai fazer aquilo que a gente desenhou. Uma vez que o cliente executou aquilo que a gente sugeriu, nós temos que nos certificar se deu resultado ou não. O resultado que nós falamos que ia dar. Se deu resultado, ótimo. Tem o desengajamento, nós partimos para um outro cliente. Então, o nosso negócio consiste basicamente em gerar resultado para o cliente o mais rápido possível para nós podermos partir para outro cliente. Porque senão o que acontece? Nós fazemos o diagnóstico, falamos o que deve ser feito, o cliente demora um século para executar de fato o que tem que ser feito para nós podermos partir para o próximo cliente. Isso faz com que nós perdemos tempo e dinheiro. Então, o processo que a gente definiu é um processo que faz com que, primeiro, o cliente ele precise planejar muito pouco e executar coisas simples. Ele não precisa colocar muita coisa, ele não precisa descobrir como sair, ele não precisa desenhar um foguete para sair daqui e chegar na Lua, por exemplo. Ele precisa fazer coisas muito simples para poder sair desse ponto A para o ponto B. Então, a gente criou dentro do processo de implantação de PCM, que a gente dividiu em 6 etapas. A primeira etapa a gente chamou de mitigação das corretivas. Porque a gente entendeu o seguinte: o cliente ele é engolido pelo processo, pela rotina o tempo inteiro. Então, ele é uma pessoa que não tem tempo hoje de executar nada de novo. Ele tem 100% do tempo dele direcionado para execução da corretiva. 100% do tempo dele é direcionado para apagar incêndio. A gente aplicou um conceito chamado de conceito antifrágil. O que é o conceito antifrágil? É o conceito de que antifragilidade é aquilo que se beneficia do caos. Dentro do setor de manutenção, qual é o caos? As corretivas. Ótimo, então quanto mais corretiva eu tenho, mais eu me beneficio. E como que funciona isso? Para eu poder executar uma manutenção preventiva, eu tenho que ter um plano. Para eu ter um plano, eu tenho que ter informação. Dentro das corretivas, como que eu vou me beneficiar disso? Através das informações. Então, não importa o quanto de corretiva eu tenho. Para falar a verdade, nessa primeira etapa, quanto mais eu tiver, melhor. Porque eu vou investir em compra de informações. Internamente, dentro da Ingeteles, a gente chamou essa etapa de mitigação de corretivas de compra de informações, onde eu vou conseguir cada vez mais, toda vez que eu tenho uma corretiva, eu dou graças a Deus porque eu estou conseguindo comprar informações do que poderia acontecer a qualquer momento, mas aconteceu agora, e dali eu vou tirar um histórico. Esse histórico nós vamos tabular através de um processo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Cada processo desse vai me dar uma série de dados e informações que vai servir de alavanca. Talvez por conta de uma corretiva eu consiga economizar 1 ou 2 anos de pesquisa atrás de falha, modo de falha, efeito de falha,
o cálculo de RPN, quem já estudou sobre FIMEA sabe do que eu estou falando. Então, às vezes uma corretiva que aconteceu agora, eu invisto tempo coletando esses dados para lá na frente economizar dinheiro, tá? Então hoje, se você está num cenário de corretiva, saiba que você não está no pior cenário. Você pode sim estar no degrau mais baixo da escada, mas você vai usar isso a seu favor. Você só tem que parar de consertar e quebrar, quando as coisas quebram, você só vai lá e conserta, para você parar, analisar o que aconteceu, consertar e registrar o que você fez. Você vai começar a comprar informação. Então você vai montar o seu histórico. Então, dentro da implantação do PCM, que é um processo gerencial da manutenção, nós criamos, né, um processo chamado PCM Descomplicado, que nós dividimos a implantação e gerenciamento do PCM em 6 etapas. Dentre essas 6 etapas, nós temos 35 requisitos para serem cumpridos para implantação e gerenciamento do PCM. Então, a primeira etapa é a etapa de mitigação das corretivas. Para isso, eu tenho que ter um primeiro requisito, que é o que a gente chama de solicitação da manutenção. Qual que é o maior erro que todo mundo comete hoje? O ativo está quebrando? Tá. Mas como que esse ativo quebrou? Qual foi o sintoma que ele me deu? Quem corrigiu o problema? Quem encontrou o problema? Que horas que deu isso? Que horas que a manutenção foi acionada? Esses dados, eles são perdidos no meio da rotina. O que você tem que fazer é implantar um documento de solicitação da manutenção. Esse documento pode ser de várias formas. Pode ser um papel impresso, pode ser através de um sistema, pode ser através de um e-mail, pode ser de um WhatsApp. Não importa. Você precisa de uma forma de formalizar o que de fato aconteceu. Um documento. Exemplo, motor elétrico quebrou os rolamentos. Ok. Qual foi o sintoma que esse motor elétrico me deu antes de quebrar os rolamentos? A corrente elétrica dele estava alta. Ótimo. Alta quanto? Era para estar 40 amperes, normalmente estava 55. Tá. Antes dele quebrar os rolamentos, qual foi o último sintoma que ele deu? A temperatura dele estava 60 graus normalmente e estava 75. Ok. Quebrou os rolamentos? Quebrou. Você vai lá, vai trocar. Qual foi a consequência que isso deu para o processo? Eu fiquei 5 horas com o processo parado enquanto a manutenção trocava os rolamentos. Então, dentre essas 5 horas, quanto de dinheiro a empresa perdeu? A empresa perdeu, 50 mil reais. Nós conseguimos produzir 10 mil reais por hora e nós ficamos 5 horas com o processo parado e a empresa perdeu 50 mil reais. Ok. Quantas vezes isso acontece ao longo do ano? Segunda vez que isso quebrou esse ano. Então, de acordo com a tabelinha que eu tenho de ocorrência, isso é uma nota 5, por exemplo. Qual que é a severidade disso? Qual que é a chance de eu detectar isso caso aconteça de novo? Eu vou seguir um padrão lógico para entender como que essa falha aconteceu. Eu estou falando aqui do tal do FIMEA. Análise dos modos e efeitos de falha. Então não importa se a falha está acontecendo agora. Eu não tenho que me preocupar. Eu tinha que ter me preocupado antes. Mas já que aconteceu, eu vou analisar como e por que ela acontece. E quando ela acontece, qual que é a minha consequência. Para eu poder definir o que eu chamo de ação preventiva para que ela não aconteça novamente. Então, a minha preocupação agora não é em apagar o incêndio. Já era, tá pegando fogo. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o que você vai fazer para que isso não aconteça de novo. Quando você tem uma máquina parada para manutenção corretiva emergencial, você vai gastar aí, no mínimo, 7 vezes mais do que você gastaria se você tivesse prevenido a falha. Ou predizido a falha, digamos assim, nem sei se esse verbo existe, mas o ato de predizer a falha, ou seja, a falha tá ali em estágio inicial e você conseguiu eliminar aquela falha ainda em estágio inicial, faz com que você economize cerca de 7 vezes mais do que quando você deixa o equipamento quebrar. Então, se você tiver com muita sorte no momento de manutenção corretiva, você está gastando em média ali 7 vezes mais do que você deveria. Nesse momento, você não precisa se desesperar, a máquina quebrou de novo. Beleza, quebrou de novo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que sair daquela manutenção corretiva com o máximo de informações possível. Então, a primeira forma é implantando uma solicitação de manutenção, que é onde o cliente interno, seja produção, qualidade, segurança, vai falar para você como o fato aconteceu, para você ter informação para analisar depois. Segundo ponto que você vai implantar é um fluxograma
de priorização. Então, se hoje você está num cenário de corretiva, eu estou imaginando que o tempo inteiro tem máquina quebrando dentro da sua empresa. Essas máquinas, elas têm uma prioridade diferente, elas têm uma criticidade diferente. O que você tem que fazer? Você tem que priorizar quem que você vai atender primeiro. Imagina um SAMU de uma cidade grande. Então, eu tenho ali vários fatos acontecendo ao mesmo tempo. É acidente de moto, são pessoas assassinadas a tiro, é acidente, é gente que tá passando mal, é um idoso passando mal, é uma criança passando mal, e eu tenho, sei lá, uma ambulância para atender. O que eu tenho que fazer? Priorizar quem que eu vou atender primeiro. A manutenção tem que pensar da mesma forma. Então, se eu tenho 10 máquinas paradas ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma forma lógica de priorizar quem que eu vou atender primeiro, qual que é o socorro que eu vou prestar primeiro. Então, esse socorro ele é definido por um processo chamado, por um algoritmo chamado fluxograma de priorização. Esse fluxograma, ele pode variar de empresa para empresa, mas nós, como consultoria, montamos um fluxograma que atende de uma forma geral boa parte das empresas, consistindo basicamente em analisar, primeiro, a falha impacta na segurança da empresa como um todo, do processo como um todo. Se esse equipamento falhar, ele expõe alguém ao risco? Se eu tenho aqui uma válvula de segurança de uma caldeira, se essa válvula falhar, qual que é a consequência que eu tenho? É uma das coisas que eu tenho que analisar. Se a válvula falhar, a caldeira vai ter uma pressão maior do que o esperado, ela pode vir explodir, por exemplo. Então, eu tenho ali primeiro, essa falha, ela limita a empresa em relação à segurança? Sim, ela é uma falha que expõe o funcionário ao risco. Então ela é uma falha que eu já tenho que resolver imediatamente. Quando eu falo imediatamente, é parar tudo que eu estou fazendo e lá resolver. Segundo, vamos imaginar que não. Essa falha aqui, se ela acontecer, não expõe ninguém ao risco. Ok, mas ela impacta a produção? Ela para o processo de produção? Ou tem um risco iminente de impactar o processo de produção? Impacta. De qualquer forma, eu tenho que agir, então, imediatamente. Terceiro ponto. Eu tenho que... A falha, depois que eu analisei, em relação à produção. Essa falha, ela impacta a qualidade? Impacta. Então, ela tem o mesmo peso. Eu tenho que atingir imediatamente, porque não adianta nada eu produzir sem qualidade. Vamos imaginar que as 3 primeiras situações são negativas, não impacta a produção, nem segurança, nem qualidade. Eu tenho recursos disponíveis, ou seja, eu tenho como conseguir recuperar tudo isso que eu falei com os recursos que eu tenho gente, eu tenho peça, eu tenho material, tenho como corrigir esse problema? Tenho. Então você vai fazer isso dentro de uma semana. E a partir daí você vai seguir um fluxograma. Esse fluxograma vai ser diferenciado de empresa para empresa. Então você tem que montar o seu fluxograma. Lembra que eu comecei a live falando dos objetivos estratégicos da sua empresa? Pois é, você tem que saber disso para montar esse fluxograma. Se você não sabe para onde a sua empresa está caminhando, você não vai conseguir montar uma estratégia de manutenção sólida, uma estratégia de manutenção que seja sustentável ao passar do tempo. Quando eu falo estratégia de manutenção sustentável, é aquela que está alinhada ao objetivo da empresa. Que aquela estratégia que pode sair gerente, entrar gerente, mudar a pessoa, mudar processo, que a estratégia em si nunca vai mudar, porque está amarrada para onde a empresa está caminhando, certo? Qual que é o maior erro? Faz a dança das cadeiras lá na empresa, né? Sai um gerente, entra outro, ele chega com outra visão. A visão da empresa onde ele estava. Mas lá funcionava assim. Lá a gente fazia tal coisa e dava certo. Cara, não importa. Você tem que olhar para a empresa onde você está hoje e qual que é o objetivo estratégico da sua empresa hoje. É para lá que você tem que ir. Então, esquece tudo que já foi feito no passado, esquece o que você já viveu, pega só o que você tem de base teórica, olha para a parte prática, que é onde você está hoje, para onde a sua empresa está indo, e vai para o mesmo caminho. Porque senão, o que acontece? A empresa está indo para cá, a estratégia de manutenção está indo para lá. O que vai acontecer? Uma hora alguém vai perceber isso. Seja um diretor, seja um gerente, seja qualquer pessoa. Uma hora a empresa vai perceber que
ela tá tentando ir para cá e tem alguém pesando, tentando ir para cá. E quando eu falo pesando não tá entregando meta de disponibilidade, confiabilidade, custo tá alto. Então a empresa tá tentando ir para cá e tem alguém puxando ela para cá. E quando isso acontece, você já sabe qual que é o resultado final. Quem que é o primeiro setor que sofre, quais são as primeiras represálias. Então, a primeira coisa que você tem que entender é para onde a sua empresa tá indo, tá? Para poder traçar essa estratégia. Bom, então se saiu do fluxograma, primeiro, definiu solicitação, definiu o fluxograma, agora você tem que ter alguém para gerenciar esse fluxograma. Quem que é essa pessoa? É o tal do gatekeeper. O gatekeeper nada mais é do que ou o planejador de manutenção, ou o líder de manutenção, ou o supervisor de manutenção, qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico e qualquer pessoa que tenha influência sobre a equipe, tá? Perante aos pares ali, qualquer pessoa que tenha algum cargo de decisão para direcionar o que vai ser feito dentro do cronograma. Então imagina o seguinte, chega o técnico de segurança e chega o supervisor de produção, os dois com a solicitação de manutenção na mão. Você só tem uma equipe disponível para atender, ou você atende um ou você atende outro. A solicitação do técnico de segurança é a seguinte: precisa ser instalado um sensor aqui em uma determinada máquina para quando eu abrir essa portiola aqui, a máquina parar, porque tem um risco iminente de acidente aqui. Então, se esse sensor não for instalado, alguém pode vir a se acidentar. Vamos imaginar que esse seja o exemplo. O supervisor da produção quer o seguinte: fala, eu preciso tirar essa máquina desse ponto A e colocar ela nesse ponto B, porque vai melhorar o layout da linha. Eu vou ganhar em produtividade. Então a gente está falando, um problema impacta a segurança, o outro problema é uma melhoria, não é nem que impacta em produção, mas é uma melhoria de produtividade. O que você vai fazer? Você tem que descobrir qual que você vai atender primeiro. Se só tem uma equipe, se só tem um recurso de mão de obra, então você vai pegar e definir dentro desse fluxograma que você desenhou, o que você vai fazer primeiro. Esse fluxograma aí, basicamente, quem vai percorrer ele todinho, vai saber o que vai ser feito primeiro ou não, é o gatekeeper. Então você tem que definir quem é o gatekeeper. Como eu falei, o gatekeeper é o planejador, o líder ou o supervisor de manutenção. Tá? Uma vez que você definiu o gatekeeper, agora você tem que definir ordem de serviço. Qual que é o padrão de ordem de serviço que a sua empresa precisa ter? Bom, se a sua empresa hoje não tem ordem de serviço, saiba que você está passível de punição de acordo com a NR1 e CLT artigo 2, linha B. Tá? Então você está aí deixando de cumprir 2 requisitos básicos para qualquer empresa funcionar. Norma regulamentadora número 1 e a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 157, linha 2, artigo 2, linha B. Tá? Então, esses 2 requisitos que a sua empresa precisa para funcionar, você não está cumprindo. Agora, não basta ter uma ordem de serviço, tem que fazer esse processo de documentação funcionar. Então, a sua ordem de serviço, não basta você ter o documento lá estático, eu tenho ordem de serviço. Beleza, deixa eu ver seu histórico do último ano. Como que a sua equipe preenche essa ordem? Quando ela é emitida? Todo o serviço que é feito com ordem de serviço? Não, é só os principais, tem um ou outro que passa. Cara, tá errado. Qualquer auditoria que baixar na sua empresa, se ela pegar um único serviço, pode ser um serviço mínimo. Um serviço de, por exemplo, verificação se a pressão de determinada linha, é só o cara ir lá e chegar, ver o manômetro e voltar. Isso tem que ter uma ordem de serviço. Só para isso, se algum auditor ele for esperto e tentar achar se tem serviço ou não sendo feito sem ordem de serviço, cara, já tá errado, você já perde ponto. Então, é o fato de ter uma ordem de serviço implantada de forma que ela é emitida, quando ela é emitida, o cara vai lá, executa conforme ordem e preenche conforme a ordem. Aí chega no ponto principal. Eu tenho ordem de serviço, eu sempre emito ordem de serviço, mas a minha equipe não preenche. O que você tem que fazer? Treinar sua equipe, adotar algumas medidas para que eles comecem a preencher as ordens de serviço. É muito comum eu ter uma ordem de serviço, emitir ordem, mas a equipe não preencher. Você tem que identificar o porquê que a equipe não preenche. Tem
milhões de alternativas para uma equipe não preencher a ordem de serviço. Qual que são as objeções mais comuns? Quando a gente chega num processo de consultoria que entende lá que a empresa ela não tem ordem de serviço preenchida por conta da equipe, o que a gente faz? Reúne toda a equipe numa sala, pega um monte de ordem de serviço que não foi preenchida e pergunta. Fala, pessoal, por que vocês não preenchem ordem de serviço? Tem lá um monte de ordem de serviço. Sabe o que os caras fazem? Vocês com certeza devem ver isso aí no dia a dia. O máximo que eles colocam é um tal de um ok. Você coloca lá 10 linhas pro cara escrever o que ele fez. Ele vai lá e pega as 10 linhas e coloca lá ok. Quando o cara é muito detalhista, ele coloca lá ok, feito conforme solicitado. Então, isso acontece porque ninguém cobra e ninguém orienta da maneira correta. O que você vai fazer? Reúne lá a sua equipe numa sala, pega as ordens de serviço e fala, pessoal, por que vocês não preenchem a ordem de serviço? Faz essa pergunta e deixa eles falarem. Eu não preencho porque eu não tenho tempo, eu não preencho porque isso aí é só encheção de saco, eu não preencho porque isso aí é só preenchimento de papel à toa, eu nem sabia que eu tinha que preencher isso. Cara, o pessoal vai te falar, você vai explicar, você vai dar um treinamento por que aquilo é importante. Falar, ó, isso aqui existe para proteger vocês, funcionários. Se vocês forem pegar na consolidação das leis trabalhistas, lá na CLT, artigo 157, linha 2, vai ter lá, todo e qualquer serviço deve passar por uma solicitação formal ao funcionário. Essa solicitação formal se dá por meio de uma ordem de serviço. Então isso é para proteger vocês. Eu não tenho como saber se vocês estão de fato alinhados com o que eu estou esperando, se de fato estão fazendo o que eu estou pedindo, se vocês não documentarem isso para mim. Primeiro, documente isso. Segundo, a informação que vocês trazem através da ordem de serviço serve para eu planejar outros serviços. Então, se você está falando para mim que foi lá, fez a manutenção conforme solicitado, trocou todas as peças, faltou material, o tempo que eu falei para você executar a atividade foi menor do que o tempo que você realmente levou, ou seja, tem esse gap de tempo que eu não consegui identificar. Tudo isso é feedback que chega para mim. Eu tenho uma equipe aí com, por exemplo, 20 pessoas que eu não consigo acompanhar um a um na rotina, mas quando chega para mim documentado através de uma ordem de serviço, essa ordem de serviço é dada uma tratativa. Aí eu consigo perceber onde o planejamento está acertando e onde o planejamento está errando. Então, basicamente, eu preciso da ajuda de vocês com o preenchimento da ordem. E você vai treinar o cara. Vai falar para ele, ó, eu quero que venha informação A, B, C, D, E, F, G. Você vai falar pro cara certinho o que ele tem que fazer. Você vai mastigar para ele, falar, ó, tá vendo que eu tô te dando 10 linhas? Então, isso aqui é para você não se preocupar com espaço. Eu quero que você fale para mim se a quantidade de material que eu dimensionei foi a quantidade correta, se a quantidade de tempo que eu dimensionei foi a quantidade correta, se realmente o que eu tô falando para você fazer, o passo a passo da atividade, foi o que você seguiu. Pô, me corrige no meu planejamento. Instiga o cara a de fato preencher a ordem. Beleza, você treinou 10 pessoas, você vai acompanhar isso aí durante um mês. Chegou no final do mês, você vai pegar ali, você vai ver que de 10 pessoas que você treinou, 2 estão preenchendo corretamente, 8 não estão preenchendo corretamente. O que você vai fazer? Vai pegar as mesmas 10 pessoas, jogar numa sala, falar, pessoal, o negócio é o seguinte, mês passado eu treinei vocês, porém, fulano e ciclano, apenas os 2 estão preenchendo corretamente as ordens. O que você vai fazer? Aí você vai começar a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas. Em público, você elogia quem está fazendo certo. O João e o Zé foram ótimos. Pega, tira uma foto da ordem de serviço dele, joga num PowerPoint e fala, ó, tá vendo aqui? Eles colocaram A, B, C, D, E, do jeito que eu pedi. Parabéns, João, parabéns, Zé. Você vai, de fato, começar a elogiar quem tá fazendo certo. E aí tem um pulo do gato. O João e o Zé são mecânicos como qualquer outro, ou eletricista como qualquer outro que tá lá na sala. Eles têm o mesmo recurso. Você tá falando para eles, ó, se o João e o Zé conseguiu fazer, todo mundo consegue. Vocês são iguais. Vocês têm o mesmo cargo, vocês estão trabalhando no mesmo ambiente, você tem a mesma quantidade de recursos, então a desculpa que qualquer pessoa podia ter ali em relação a isso, você já matou. Entendeu? Então, você começa a querer equiparar as pessoas. Você vai perguntar pro pessoal, fala, pessoal, beleza, o João e o Zé fez, ó, é assim que faz.
Eu espero que todo mundo faça. No próximo mês, você vai ver que daquelas 10 pessoas, 5 estão preenchendo corretamente, 5 não estão. Exemplo. O que você vai fazer? Você vai pegar os 5 que não estão e vai falar com eles. Junta os 5 e fala, pessoal, eu dei um treinamento uma vez, dei um treinamento outra vez, agora me fala vocês. Qual que é a dificuldade? Vocês não estão fazendo da forma que tem que ser feito. Qual que é a dificuldade? Me fala. E ali é natural que as pessoas comecem de fato a falar dificuldades que elas estão tendo. Exemplo. Eu não tive tempo. Não, então pera aí. O seu problema é tempo. Você vai fazer o seguinte. Antes de qualquer atividade, você acabou essa atividade agora, você vai preencher a ordem de serviço dela agora. Não é no final do dia, é agora. Mas eu tenho outra máquina para poder consertar. Não importa, deixa quebrado, já quebrou. A gente tinha que ter trabalhado em não deixar quebrar. Mas a produção tá pegando no meu pé. Amigo, entenda o seguinte. Se eu não tivesse informação, eu não consigo passar para a próxima etapa, que é criar um plano de manutenção. Então, vamos parar de pensar no curto prazo, que é no hoje, no amanhã e no depois. Vamos começar a pensar no médio e no longo prazo. Que é o quê? O que é que eu vou fazer nos próximos 6 meses, no próximo ano, para não deixar essa máquina quebrar de novo? Eu tinha que ter trabalhado para não deixar ela quebrar, ela já quebrou. Agora eu tenho que pensar no que eu vou fazer para que ela não quebre de novo. E só um parêntese aqui. Sabia que o turnover médio de um gestor de manutenção é de 2 anos e meio? Em média, no Brasil, a cada 2 anos e meio, um gestor de manutenção é substituído, ou seja, desligado. Então, pega essa janela de tempo e coloca como meta para você dar uma geral no seu setor, para você mudar a sua situação hoje. E fala isso para quem tá com você, fala, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente tem em média 2 anos e meio para poder gerar resultado, porque senão a gente vai virar estatística. E começa a conversar com essas 5 pessoas que não estão preenchendo corretamente. O meu problema não é. O meu problema é tempo, não tenho tempo. O que você vai fazer? Soluciona o problema do cara. Você não tem tempo? Dá a solução para ele. Fala, faz assim, 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 que a partir daí eu assumo. Quando você perguntar o porquê que as pessoas não estão fazendo de fato o que você pediu para fazer, você vai solucionar o problema das pessoas. Você vai primeiro perguntar o problema e depois você vai solucionar. Já teve vezes em processo de consultoria de nós depararmos com a seguinte situação. Por que você não preenche a ordem de serviço? Eu não sei escrever. O cara é analfabeto. E o que você vai fazer? Por exemplo, você tem um mecânico, um técnico ótimo, mas ele é analfabeto. O que você vai fazer? Vai mandar o cara embora? Claro que não. O cara é seu funcionário, você já sabia das limitações dele. O que você vai fazer? Você vai desenvolver o cara. Então, a partir daí, o ato de desenvolver a pessoa, alfabetizar a pessoa, é uma estratégia de longo prazo. O que você vai fazer para o curto prazo? Falar, fulano, você é o padrinho do ciclano. Então, tudo que ele fazer, você é o responsável por preencher o OS dele. Esse tipo é problema que às vezes a gente nem tá no nosso radar que vai surgindo. Então, você pegou essas 5 pessoas, resolveu o problema delas de fato, você vai voltar no próximo mês. A gente já tá falando do terceiro mês, hein? No próximo mês, você vai ver que dá 5, 2 não estão preenchendo. Daquela equipe de 10 pessoas, 7 estão preenchendo e 3 pessoas não estão preenchendo. O que você vai fazer? Chama 1 a 1 agora. Falar, meu amigo, o negócio é o seguinte, já dei 3 treinamentos para você, já deixei claro para você que eu quero a ordem de serviço preenchida da fórmula A, B e C. Já expliquei para você, você já entendeu. Tem lista de presença de 3 treinamentos que você assinou falando que entendeu de fato o que eu estava te pedindo. E aí, qual que é o problema? Tem pessoas que em grupo elas tendem a ficar mais tímidas em falar do problema dela, e tem pessoas que em grupo tendem a abrir as asas e falar, e tem uma facilidade maior de externar o que ela está sentindo. Na última reunião, você tentou enxergar esse padrão das pessoas que de fato se sentem mais confortáveis em falar aquilo que está sentindo na presença de outras pessoas. Agora, nessa segunda, você vai pegar aquele cara que às vezes não quer falar na presença de todo mundo. Aí o cara vai te falar, o negócio é o seguinte, eu acho que isso aqui não tem futuro, meu negócio é apertar parafuso. Porque tem uns caras com a cabeça fechada, você vai falar pra ele, a sua atividade de manutenção não é só de fato executar a manutenção de fato. O serviço de manutenção, ele começa lá dentro do PCM e termina lá dentro do PCM. Então, começa no PCM, aí é gerada a ordem de serviço, o cara executa, preenche a ordem, é dado baixa na ordem lá dentro do PCM. Pronto.
Se você não preenche a ordem, o serviço de manutenção eu vou enxergar como se ele não foi executado. Enxergue isso daqui como eu não tô te pedindo. Seja muito claro. Isso aqui, não sei se você entendeu. Eu não tô te pedindo, tô te avisando que você tem que fazer. Fala um a um, no próximo mês você vê quem tá fazendo ou não. Quem não fez da forma com que você pediu, e lembrando, durante todo esse tempo, vai elogiando sempre em público quem tá fazendo da forma correta. Reconhece quem tá fazendo bem. Gera ali um indicador de quem preenche a ordem de serviço da forma que tem que ser preenchida. Em reuniões, exalta as pessoas, fala, ó, essa ordem de serviço aqui, ó, ficou sensacional. O nível de cuidado e detalhe que o Zé trouxe aqui pra gente, eu nunca vi aqui. E você vai estimulando as pessoas a serem reconhecidas. Então, todo mundo, qualquer ser humano na face da Terra, cara, ele tem a ambição de ter o trabalho dele reconhecido. Você tem que usar isso. Então, se no meio de uma reunião você puxou e falou, ó, tá aqui, o cara executou bem a atividade, porém ele me trouxe um documento que prova para qualquer pessoa que ele executou de fato a manutenção conforme o solicitado, com nível de detalhes absurdo. Começa a elogiar essas pessoas e aquela pessoa que não quer ajudar, ao longo desse tempo você já sabe que ela é aquela pessoa que tá nadando contra a maré. Então vai chegar um momento que você vai virar pra ela e vai falar, ó, fulano, isso é uma advertência verbal. Tudo que eu falar daqui de agora em diante, considere como uma advertência verbal. Você não faz isso, isso e isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu, como gestor, vou te apoiar dessa forma e dessa forma e dessa forma, mas só depende de você para fazer isso que a gente precisa. Então considere isso que eu acabei de falar para você como uma advertência verbal. Após a advertência verbal, todo mundo sabe que o que vem é a advertência escrita e assim por diante. Isso que a gente acabou de falar é um processo conhecido como gestão por consequência. Você começa elogiando, você começa reconhecendo quem fez da maneira correta e quem não faz da maneira correta vai tomando as consequências, assim como quem fez da maneira que devia ser feito. Quem faz bem é reconhecido, é premiado. Você pode bolar dentro da sua empresa uma série de premiações para quem faz bem. Então, cada empresa tem uma limitação de reconhecimento. Eu trabalhei em uma empresa, por exemplo, que nós, gestores de manutenção, tínhamos um orçamento para reconhecimento de profissionais. Então, nós tínhamos uma verbinha lá para usar para premiar o cara. Ah, fulano, ó, parabéns. Você fez a manutenção da forma que tinha que ser feita, você preencheu a ordem. O critério era do gestor. A gente tinha uma verba para usar como a gente quisesse. A gente, é combinado com o RH, claro. A gente pegava aquela verbinha ali e falava, fulano, pega você, sua família e seus filhos. Você tem um final de semana pago no Hotel Fazenda por conta da empresa. É o seu prêmio. Reconheci o cara. Ó, fulano tá ganhando aqui um celular. Cara, coisa simples. Tem empresa que tem essa possibilidade, tem empresa que não tem. Mas às vezes você, como gestor, só de você reconhecer no ambiente, dar o feedback pro profissional, falar, cara, você tá no caminho certo. É isso aí. É isso que a empresa espera. Ó, tá aqui, reúne a galera, paga um lanche ali pro pessoal, fala, ó, fulano, ciclano, beltrano, destaques, se espelhem no fulano. Então, isso aí é reconhecimento básico. O ser humano, você não precisa de muitos bens materiais para poder motivar o cara. Você só precisa falar para ele que ele tá no caminho certo, que você tá enxergando, etc, etc, etc. Da mesma forma, o contrário. Quem tá no caminho oposto precisa de direcionamento que tá no caminho oposto. Se você já falou 4 vezes, o cara não tomou nenhuma atitude, você tem que começar a ser mais radical. Quando eu falo ser mais radical, tudo começa pelo tom da conversa. Antes era um tom de orientação, agora já é um tom de aviso. Fala, ó, o que eu tô te dando aqui é uma advertência verbal. Tudo que eu falar daqui em diante, encare como uma advertência, um aviso que a sua postura hoje não está condizente com o objetivo da empresa. Lembra que a gente começou essa live falando de objetivo estratégico. Depois a gente falou de desdobramento de meta. A gente desdobrou a meta até chegar no operacional. A gente está falando agora do que o mecânico tem que fazer para a empresa atingir a meta dela lá em cima. Então, você vai fazer o que tem que ser feito. O que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: não arrisquem a carreira de vocês por pessoas que não querem contribuir para o crescimento de vocês, para o crescimento da empresa, tá? Todo mundo tem suas obrigações, todo mundo sabe das suas dificuldades, todo mundo sabe onde o calo aperta. Não arrisquem a carreira de vocês por pessoas que não querem fazer o que tem que ser feito. Então, se você tem que tomar uma postura mais enérgica, faça. Se você tem que tomar uma postura mais digamos assim, mais sensata, uma postura um pouco mais reativa para pelo menos entender o que está acontecendo, faça, só não fique inerte. Então, primeiro, entenda por que as coisas não estão acontecendo da forma com que vocês esperavam para poder tomar uma atitude. Então, vai atrás do problema, fique em cima,
Não tenha medo de ser visto como um cara chato dentro da empresa. Não arrisca a carreira de vocês. Só vocês sabem o quanto a carreira de vocês é valiosa para vocês. Tem uma galera aí que tá estudando tem um tempão, é faculdade, é pós, é mestrado, tem gente entrando na área agora, então saibam disso. Ninguém valoriza a carreira de vocês quanto vocês mesmos. Então não coloca isso na mão de outras pessoas. Se o resultado do seu trabalho depende que outras pessoas façam delas e você tem como interferir nisso, faça, cobre. Antes você ser visto como um cara que é exigente para meia dúzia de pessoas, como você ser visto como um cara que é incompetente para 500, 600, 700 pessoas, para a empresa inteira. Então, seja exigente, seja metódico, cobre. Mas para fazer isso, você também tem que entender um pouco de como as pessoas funcionam. As pessoas funcionam basicamente, elas tomam atitudes por dois motivos. Primeiro, para fugir da dor, ou para ir em busca do prazer. O nosso cérebro funciona dessa forma. Todo mundo, para tomar uma atitude, está tentando fugir de alguma dor ou está tentando buscar o prazer. O que você tem que entender? Tem pessoas que funcionam melhor quando encontram um problema, ou seja, eles têm uma dor, eles precisam resolver aquilo, e tem pessoas que funcionam melhor dentro de uma zona de conforto, ou seja, vou sair desse ponto aqui e vou partir para esse outro ponto que é mais prazeroso para mim. Quando você entende isso, fica muito mais fácil a forma com que você se comunica. Porque o problema não é o que você fala, mas é como você fala. Ao invés de você chegar, por exemplo, no Zé, ele já tende a funcionar melhor correndo da dor, por exemplo. Falou, Zé, seria tão bom você preencher essa ordem de serviço, mas você não preenche, cara. Você preencher a ordem de serviço, vai ter mais tempo, vai ter isso, vai ter aquilo. Ou seja, direcionando sua comunicação pro prazer, o cara não tá nem aí. Ele só funciona na base da pressão. Fala, Zé, negócio é o seguinte, cara, se eu não conseguir provar no próximo mês que você não tá trabalhando de forma documental, eu tô vendo você trabalhando aqui, mas o pessoal não vê. Eu preciso num documento falando que você trabalha. Se eu não conseguir ver isso, cara, eu nem sei o que vai acontecer. Dá febre no cara, dá pressão. Você tem que saber diferenciar quem funciona na base de correr da dor e quem funciona na base de ir em busca do prazer. Agora tem aquele cara que você sabe que quanto mais febre você dá, mais calmo ele fica. Esse cara é o cara da zona de conforto. Fulano, o negócio é o seguinte. Você já imaginou se eu conseguisse provar de uma forma documental o quanto você é valioso para a empresa? Imagina o seguinte. Se a gente conseguisse colocar um ranking aqui de quem produz mais e você tivesse em primeiro lugar, sendo reconhecido pela empresa inteira, você acha que ficava mais fácil você ter um aumento? Você acha que ficava mais fácil você ser reconhecido de fato como o melhor mecânico daqui? Óbvio que você vai falar isso de individual para individual, né? O cara fala, rapaz, é mesmo. Você vai começar a conversar com essas pessoas e entender o que move elas. O ser humano é assim. Tudo que a gente fez aqui agora são ferramentas de gestão da manutenção. O quê? A gente pegou, descobriu uma meta, que é a meta estratégica, desdobrou essa meta em vários níveis até chegar no nível operacional, o último nível. Agora a gente discutiu como que a gente vai sair do ponto A para o ponto B, usando o quê? O exemplo da ordem de serviço. Como que eu saio de um setor que não preenche ordem de serviço até chegar num setor que preenche ordem de serviço? De posse disso, eu tenho estratégia para definir um plano de manutenção preventiva, para começar a fazer as preventivas e, através dessas preventivas, saírem de uma manutenção corretiva para um setor que faz preventiva. Então, o ato de gerenciar é motivar as pessoas a atingir as metas. A gente começou falando isso. Não existe ferramenta que vai me fazer bater meta. Existem processos que me direcionam. Mas se você não entender como que funcionam as pessoas, esquece, não vai dar certo, tá? Então, tudo está na mão das pessoas. Você que trabalha com manutenção hoje, você tem que entender que 80% dos resultados estão na mão das pessoas. 20% dos resultados estão na parte técnica. Todo mundo sabe o que tem que ser feito dentro do setor de manutenção. As máquinas quebram. Por quê? Por conta disso, disso e disso. E por que a gente não consegue fazer com que elas funcionem? Cultura, processo. São pequenos detalhes que têm que ser implantados com consistência no dia a dia. Por falta desses resultados, a gente não consegue o resultado esperado, que é o quê? A confiabilidade. Quem trabalha com manutenção tem que começar a se especializar cada vez mais em pessoas para depois pensar na parte técnica da coisa. Igual eu falei, não adianta querer reinventar a roda. A gente falou disso aqui quase 2 horas só falando sobre PDCA. Uma ferramenta que está aí há 70 anos praticamente. Só PDCA. É uma ferramenta antiga que nunca teve várias atualizações, pouquíssimas atualizações, mas a forma clássica da ferramenta, a primeira versão,
antiga, poucas pessoas ainda conseguem colocar para funcionar e quando conseguem tem resultados extraordinários. Por qual motivo você vai querer reinventar a roda? Pega algo que alguém já fez, que outras pessoas já erraram fazendo e aplica. Sabe o que acontece quando você quando você tenta aplicar ferramentas novas? Você pode acertar, mas você também pode errar. Aprende com o erro dos outros. A melhor fonte de orientação, a melhor fonte de conhecimento são os erros. Mas não precisam ser os seus erros. Aprende com o erro dos outros. PDCA está aí há 70 anos sendo implantado. Diversas pessoas já erraram. Pega essa ferramenta, vê o que o pessoal mais erra e aplica. Corta esse caminho. Aí quando você pega uma empresa que tem uma cultura de manutenção pobre, quando não tem quase nada implantado, você quer começar a implantar coisas que ninguém nunca viu dentro daquela empresa, cara, a chance de dar errado é muito maior que a chance de dar certo. Pega o simples que funciona, o arroz com feijão, e faz dar certo. Lembra que eu falei do processo de implantação do PCM, que a gente tem lá 6 etapas que começam com a mitigação das corretivas, que foi o que a gente falou agora rapidinho. Aí depois tem mitigação das corretivas, cadastro e hierarquização. A etapa 3, que é o planejamento. A etapa 4, que é a programação. A etapa 5, que é o controle. E a etapa 6, que é a melhoria contínua. Dentro dessas 6 etapas, a gente tem 35 requisitos. Tem etapa que tem 4, tem etapa que tem 10, tem etapa que tem 5 e assim por diante. Essas 6 etapas é o PDCA. A implantação do PCM que a gente usa na consultoria é o PDCA. A gente criou um método para girar o PDCA. Uma vez que a gente girou o PDCA dentro do cliente, ou seja, implantou o PCM e já deixou na mão dele para ele terminar os ajustes finais, a gente faz o desengajamento. A gente não tentou inventar nada novo. A gente pegou algo que sempre deu certo e aplicou lá dentro. Esse método que a gente já aplicou, para ser mais exato, em 237 clientes, tá? De consultoria. O resultado dos 237, não importa o segmento, não importa o tamanho, não importa a localização, não importa a situação que estava, é sempre muito parecido, porque é um método padrão. A gente já tem como saber o que a gente quer lá no final, porque é o mesmo método. Não importa se é uma indústria, não importa se é um supermercado, não importa se é uma empresa de locação, não importa se é uma empresa predial, por exemplo. Tudo que a gente está implantando ali funciona porque a gente partiu da meta estratégica da empresa. A gente partiu do principal ponto, que é o planejamento estratégico da empresa. E vai funcionar como se fosse em qualquer outra situação. Então, não importa o segmento, não importa o tamanho, não importa a região, não importa o quanto a empresa é desenvolvida. Se você tem método, vai funcionar. Então, você tem que parar para entender como que você vai implantar cada coisa, entender como que a sua empresa funciona, qual que é o objetivo estratégico que está por trás da empresa e a partir dali o que você precisa implantar para fazer isso dar certo ou não. Esse método que eu estou falando, ele tem nesse livro aqui, ó. A gente escreveu o livro basicamente para treinar os nossos partners, que a gente chama, né? São consultores externos, na aplicação do método. Então o que está aqui é o nosso processo de consultoria. Lá na etapa, aliás, lá no anexo A, que está na página 237, vou pegar aqui. Tem aqui, ó. Você está dando para ver aí. Anexo A. Roteiro para implantação do setor de planejamento e controle de manutenção. Aí aqui dentro do roteiro tem o seguinte. Tem o checklist completo. Tem aqui as etapas que eu falei para vocês. Tem aqui o checklist. Tudo isso que eu falei. Os 35 requisitos. Cara, o cara que compra esse livro, o que eu recomendo? Compra o livro, arranca essas 3 páginas e comece a ir atrás do checklist. Essas 3 páginas que eu tô falando são as últimas. É o anexo, é o roteiro. O que o cara tem que fazer? Porque o como, né? As 3 páginas, elas mostram o que deve ser feito para implantar o PCM. O que tá aqui, ó, no livro inteiro. Então, como que eu dimensiono, não sei se vai dar pra ver, ó, como que é o dimensionamento da equipe de manutenção como um todo. Tem os cálculos todos aqui. Como que eu vou pegar e vou dimensionar uma equipe? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Como que eu vou implantar isso que eu falei, ó, do fluxograma de manutenção, a ordem de serviço, o que tem que ter nesse modelo para poder gerar histórico? Tá aqui. Qual que é o fluxo que eu devo seguir? Tá aqui. Então o livro todo ele mostra qual que é o passo a passo para a implantação do PCM. O PCM nada mais é do que um departamento de gerenciamento da manutenção, ou seja, vai tirar a manutenção do ponto A e levar para o ponto B. Sabe qual que é o principal do livro?
Isso aqui a gente nem gosta de abrir muito, mas aproveitando que a gente tá aqui, vou mostrar pra vocês. Quem adquire o livro tem esse QR Code aqui com aula. Eu li o livro inteiro, né? E tem aula pra cada, tá vendo aqui, ó? É aula pra cada tema, tá? São mais de 30 aulas dentro do livro. Eu vi aqui como que faz o Fimeia, não entendi. Você pega esse QR Code, escaneia, você vai cair dentro de uma aula. Lá você vai aprender como que você gera, como que você aplica aquilo que foi ensinado dentro do livro. E por que a gente fez isso? Tem um tal de William Glasser, um pesquisador aí sobre educação e aprendizagem. Ele falou o seguinte: você entende, de fato, você aprende apenas 10%, 5% daquilo que você lê. Quando você escuta e vê alguém aplicando, você aprende média de 50%. Então a gente falou o seguinte: opa, peraí, então de um livro a pessoa vai aprender só 5% do que ela leu? Não, peraí, vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente gravou uma aula, colocou o QR Code dentro do livro, tem aulas, igual eu falei, são mais de 30 aulas, uma para cada tema, que te mostra como que deve ser feito aquilo ali que a gente acabou de mostrar. Então o livro ele é um manual, tá? Então aqui, ó, na capa tem aqui, ó, uma metodologia passo a passo para a implantação do PCM. Ele é um manual. Você vai pegar ele uma vez, você vai ler e vai colocar lá dentro da sua gaveta. Eu preciso fazer um Fimeia. Você vai lá no capítulo 3 do livro, por exemplo, que tem lá como que deve ser feito um Fimeia, tá? O passo a passo, a norma mastigada para você tem dentro do livro. Tudo aquilo que as pessoas se preocupam, onde eu vou achar a informação, como que eu vou achar essa informação, vai estar lá. Então, basicamente vai estar tudo aqui, ó. Tipo de Fimeia, exemplo, estrutura geral do Fimeia, as próprias tabelas, tal, vai estar tudo aqui. É o que você precisa para poder implantar isso. Então, quando a gente está falando de ferramentas de gestão, não adianta eu ter um arsenal de ferramentas se eu não souber para onde eu vou apontar isso. Não adianta eu ter um arsenal de armas gigantesco se eu não souber para onde que eu tenho que mirar. A minha mira tá lá no objetivo estratégico da empresa. O funcionário que entende como que a empresa dele faz dinheiro, como que a empresa dele gera valor para a sociedade, como que a empresa dele se mantém no mercado e se coloca, a postura dele começa a ser a mesma postura que a empresa, é aquele funcionário que é promovido, aquele funcionário que dura na empresa, aquele funcionário que é reconhecido. Ninguém quer um funcionário dentro da sua empresa que está nadando contra a maré. Eu falo isso que às vezes você pode estar nadando contra a maré sem saber, se preocupando com essa porrada de ferramentas que tem à disposição no mercado. Você tem que entender o que dá certo para sua empresa hoje. É o que a gente faz em cliente de consultoria. Tem alguns clientes que chegam pra gente, eu quero uma consultoria. O que você tem hoje? A gente passa um pré-diagnóstico com média de 400 questões para ele responder. Ele responde, quando o resultado chega, e fala, posso ser muito sério com você? Hoje uma consultoria vai te atrapalhar. Por quê? Porque tudo que você tem que fazer é muito básico. Você tem que implantar processo A, B e C para fazer as coisas funcionar. O único problema que você tem é que você está nadando para todos os lados sem ter uma direção. As pessoas costumam confundir movimento com direção. O fato de você estar em movimento o tempo todo, o fato de você estar toda hora executando algo, não quer dizer que você tem um direcionamento. Não confunda estar ocupado com estar produzindo. E é normal demais isso acontecer dentro do setor de manutenção. É normal demais. E assim, eu tenho a maior liberdade de falar isso pra vocês, sem vaidade nenhuma, porque eu queria que as pessoas tivessem falado isso pra mim há muito tempo atrás. Há 12 anos atrás, quando eu comecei nessa área. O problema é que ninguém falou. E eu aprendi de uma maneira não muito boa. Entenda como a empresa de vocês sobrevive no mercado, como vocês podem ser valiosos para sua empresa, como vocês podem ajudar a empresa de vocês a chegar naquele objetivo que ela traçou. Seja aquele cara que contribui, seja aquele cara que seja visto, né? Seja aquela pessoa que é vista como uma pessoa que resolve problemas, seja aquela pessoa que é vista como sinônimo de solução, seja visto como aquela pessoa que, fulano, se tal projeto estiver na mão dela, vai andar. Pra isso que de fato contribui para a carreira de vocês. Pessoal, a ideia era a gente conversar por volta de 1 hora, tá? A gente ficou aqui 1h30 já. Daqui a pouco o Instagram já derruba a gente de novo, porque cada live aqui é 1 hora. Sempre, quase todo dia, sempre que sobra um tempo, eu tento abrir essa caixinha de perguntas e respostas aí no Instagram. Essa caixinha, como é que ela funciona? Você vai colocar sua pergunta lá e eu vou respondendo na medida do possível. Eu tento responder aquelas perguntas que ajudam o maior número de pessoas. Então, às vezes, assim, quando eu vejo que tem muita pergunta repetida, eu tendo a responder aquelas perguntas que eu sei que é a dúvida da maioria. É impossível eu responder
responder todo mundo, porque a gente tem aí 12 mil seguidores e toda vez que a gente abre essa pergunta, tem uma porrada de perguntas muito específicas. E dentre essas perguntas, eu percebo uma preocupação muito grande com cenário externo, eu vejo uma preocupação muito grande com ferramentas muito específicas, eu vejo uma preocupação muito grande de, por exemplo, como que eu faço para implantar o RCM? Beleza, implantar o RCM é fácil, tem diversos passo a passo para implantar. Mas você tem o arroz com feijão implantado hoje? Essa é a minha preocupação, porque tudo que a gente faz dentro de manutenção é uma linha cronológica, né? Uma linha do tempo que responde a longo prazo. Manutenção não é algo para curto prazo. Hoje, às vezes, as coisas que a gente está fazendo em manutenção hoje para colher resultado daqui 3, 4, 5 anos. Tipo, projetos grandiosos que a gente se envolve para dar resultado daqui 3, 4 ou 5 anos. Hoje, o que a gente tem que fazer é manter a disponibilidade e a confiabilidade estável para ir com o tempo reduzindo o custo, melhorando mantenabilidade, essas coisas. Quando eu vejo um pensamento muito imediatista, eu sinto que a pessoa está perdida. Ela está preocupada muito com o conceito da coisa, porque às vezes é bonito, né? A gente vê, a técnica XYZ é feita assim, assim, assado. A pessoa, isso aí é a pílula mágica que vai resolver meus problemas. Não, faz o arroz com feijão, que é isso que vai te dar resultado. Quanto pior a sua situação, mais arroz com feijão você tem que comer, digamos assim. Quanto pior o seu cenário, eu não tenho nada hoje, eu não tenho preventiva, só faço corretiva, meu custo está estourado, não sei nem qual que é o meu índice de disponibilidade, confiabilidade, não tenho informação nenhuma. Cara, o que você precisa fazer é o arroz com feijão, ponto. Você não precisa de técnica inovadora, você não precisa de solução especial, você não precisa de nada fora da curva para resolver seu problema. Você precisa do básico, o básico que funciona. Qual que é o básico? Etapa 1, mitigação das corretivas. Primeiro, solicitação de manutenção. Segundo, fluxograma de manutenção. Terceiro, um gatekeeper. 4, uma ordem de serviço. Coloque isso para funcionar, colhe indicador desse processo. Pega esse indicador, começa a gerar informação, que eu falei. Depois disso pronto, 2, 3 meses, começa a trabalhar nos planos, cadastro, aí sim, tá? Depois que você colocar todas as 6 etapas que eu falei rodando redondinho, aí você pode se preocupar com outras técnicas, com outras ferramentas, tá? No mais, se preocupa com arroz com feijão. Se preocupa primeiro, implantar algo que reduza a sua corretiva hoje. Se preocupa pelo menos enxergar as informações da sua empresa, tá? Então, basicamente, isso que eu recomendo para vocês. Bom, teve gente aí perguntando, cadê? Daniel. Perdi um pedaço da aula, deixa salvo. Eu vou deixar salvo, o que acontece? O Instagram, ele limita aí a 60 minutos. A gente teve a aula passada de 60 minutos, essa aqui já deve ter uns 30 minutos que tá rodando, e ele não deixa subir mais que isso pro Instagram. Eu vou pegar essa aula depois, vou passar pro pessoal, eles vão jogar dentro do YouTube, aí a hora que tiver tudo bonitinho dentro do YouTube, a gente sobe o link pra cá. Se você hoje não é inscrito no nosso canal do YouTube, você tá perdendo. Tem mais de 100 vídeos lá. Se a gente for contabilizar em horas, são quase 200 horas de conteúdo gratuito. Tá lá, tem aula de tudo quanto é tema que você imaginar voltado para a gestão da manutenção. Entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, que quando nós jogarmos essa aula lá, você vai ser notificado aí pelo YouTube. Entra no YouTube, se inscreve, aí tem um sininho embaixo do vídeo, clica no sininho que quando a gente colocar qualquer coisa dentro do YouTube, você recebe uma notificação no seu celular aí, tá? Então, tem uma porrada de material no YouTube, tem uma porrada de material no nosso site, que é o www.engeteles.com.br/blog. Tem 100 artigos lá, basicamente, falando todo esse referencial teórico que a gente falou. Lá dentro da área de downloads do site tem uma série de materiais, tem livro gratuito, tem planilha, tem uma porrada de coisas que vocês conseguem baixar e estudar lá também. Eu já consumi o YouTube, eu já consumi os artigos, eu já consumi o blog, eu já consumi a área de downloads. Aí sim, te convido a conhecer o livro, que é esse processo que eu falei, que tem aqui passo a passo. O livro, igual eu falei, tem aulas dentro do livro, é um livro colorido, tá? Que a gente usa muito diagrama, foto real de equipamento, essas coisas. Então, é um livro 100% colorido, tá? Quando você compra o livro, você ganha a versão PDF, tá? Para você, você comprar um livro agora, por exemplo, se você já recebe a versão PDF aí, para você já começar a estudar, e depois, dentro de até 7 dias no máximo, o livro chega na sua casa,
para você ter o livro físico. Então a gente só vende o livro físico mais o PDF, tá? A gente não vende nenhum dos dois separado. Livro físico mais PDF. Depois, aí sim, eu recomendo você fazer um curso, fazer um curso PCM online ou presencial. Tem presencial no Brasil inteiro, são 3 presenciais por mês. Então tem o próximo presencial que tem amanhã aqui em São Paulo, tem curso de RCM amanhã e domingo em São Paulo. Aí nas próximas semanas tem curso de FIMEA aqui em São Paulo também, depois tem em Manaus, depois em Fortaleza. Então assim, tem curso no Brasil inteiro, fica esperto na agenda, então entra lá www.engeteles.com.br, vai ter lá a área de curso, você vai ter agenda completa. Eu quero fazer o curso online. Curso online são 60 horas. Tem vários vídeos com o mesmo conteúdo do presencial, porém com um nível de detalhe maior, porque você não está presencialmente comigo. Então tem que ter um nível de cuidado para entender, para te passar de fato aquilo que você precisa saber para poder implantar as coisas. Então tem curso online, tem curso presencial. Para quem tem várias pessoas dentro da empresa, às vezes você tem um time de 10, 15, 20 pessoas e fica pesado para mandar para o curso presencial, tem curso in company que a gente vai dentro da empresa de vocês, faz diagnóstico, desenha o treinamento para vocês, aplica, acompanha tudo por 3 meses. Então são vários tipos de treinamento. Mas antes de partir para qualquer treinamento, cara, tem muito material gratuito. Muito. Vai no YouTube, vai no blog, vai na área de downloads, vem aqui no Instagram. Depois que já fez o arroz com feijão, aí sim, lá dentro do treinamento você vai aprender coisas que de fato te tiram do ponto A no ponto B numa velocidade 2, 3, 4 vezes maior do que se você tivesse fazendo isso sozinho. E qual que é o motivo disso? Primeiro, dentro dos treinamentos, além de ter a nossa experiência prática de mais de 6 mil alunos treinados, mais de 230 empresas atendidas com consultoria, você tem a parte do networking. Você vai ter acesso ao grupo de 6 mil alunos nossos, onde você vai poder, por exemplo, tirar suas dúvidas. Você é do setor de mineração. Pessoal, tem um grupo no WhatsApp, tem vários grupos no WhatsApp, né? São mais de 20 grupos. Pessoal, é o seguinte, estou tentando implantar aqui, trabalho na empresa tal, segmento de mineração e estou com dificuldade. A gente vai conectar com você com o maior número de pessoas do setor de mineração possível para você implantar aquilo. As pessoas vão te dar os atalhos. Fala, comecei a implantar dessa forma, deu errado, faz assim. Comecei a implantar assim, deu certo, fiz isso, fiz aquilo. Então é aí que tá o valioso do curso. Não é só o conteúdo é 50%. O resto é networking, colaboração entre os alunos. É você pegar, sair do seu mundinho e ir para uma comunidade onde de fato tem várias pessoas que já passaram pelo que você está passando agora e sabem te nortear melhor. Foca no conteúdo gratuito. Se de fato você já conseguiu implantar algumas coisas e ainda tem uma dificuldade maior, quer um direcionamento maior, aí sim te recomendo partir para um curso online ou para um curso presencial. Mas caso ainda assim você queira fazer os cursos, as portas sempre estarão abertas. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui antes que o Instagram derrube a gente de novo. Um abraço, muito obrigado pela presença de vocês e fica esperto aqui nos stories do Instagram, que sempre que sobrar um tempinho entre um compromisso e outro, eu vou tentar entrar aqui para bater um papo com vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.